Olá, boa tarde. Boa tarde, como estão vocês? Boa tarde, Sofia, Alexandra. Olá, boa tarde. Olá, Susana. Paulinha, boa tarde. Vou pedir só que me digam, por favor, se me estão a ver e ouvir bem. Está bem? Boa tarde, Teresa, Crisanta, boa tarde. Ótimo, obrigada, Fabiana. Obrigada, boa tarde. Então, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma vez em que nós nos vamos aqui encontrar e bem-vindos a este primeiro Congresso FAI. Este congresso que foi organizado pela Paula e que traz este ano temas interessantíssimos. Pelo que eu ouvi dos colegas, este ano o Tó trouxe um tema sobre cristais e tarô, e eu trago, olá Conceição, olá Joana, Ana, eu trago um tema muito interessante. Hoje vamos falar de magia. Vamos também ter outros colegas que vão falar de magia, mas de um formato diferente. Espero que estejam todos bem. Se tiverem, eu quero fazer a palestra, olá Michelle, eu quero fazer a palestra de forma diferente. O que é que eu quero? Eu quero ir apresentando o tema e que vocês me vão colocando as questões que tiverem. O tema magia é um tema interessantíssimo, é um tema que tem... Olá, Ritinha! É um tema interessantíssimo. Eu vou deixar aqui os comentários em aberto para poder ir respondendo aos vossos comentários. Quero que vão colocando questões, porque o tema magia é um tema interessantíssimo, é um tema que é muito debatido, porque nós sabemos o quanto, ainda nos dias de hoje, a magia, quando se fala em magia, de certa forma que parece que canalizamos tudo para o lado negativo, e vemos a magia de uma forma completamente diferente daquilo que ela na realidade é. Para quem não me conhece, embora esteja aqui muitas pessoas que me conhecem, para quem não me conhece, eu sou Susana Coelho, eu trabalho com magia natural, com cartomância Lenormand. De amanhã às 10 vou fazer uma palestra também com magia com Lenormand, trabalho com magia natural, cura do feminino, trabalho com radiestesia, com radiónica e com muitas outras coisas, no sentido de, tal como eu já disse anteriormente, tentar integrar e complementar todos os conhecimentos que eu tenho. Acho que a integração. Hoje, nesta nossa conversa de magia, eu vou partilhar então aqui o PowerPoint que eu trouxe para partilhar com vocês. Conseguem ver? Boa. O nosso tema de hoje vai ser, então, magia natural e preparados mágicos. Magia natural e preparados mágicos. Porquê? Para vocês terem uma noção daquilo que efetivamente é magia e do quanto e do como nós podemos utilizar tudo aquilo que está à nossa volta no sentido de tornarmos a nossa vida melhor. E é exatamente isso que a magia faz, não é? Na realidade, a humanidade, a Terra e a magia natural, nós sempre estivemos ligados à Terra e sempre estivemos ligados à magia. Sempre estivemos ligados aos elementos, como a Michelle trouxe no tema das cartas, não é? E todas as energias que compõem a Terra. Não existe de forma alguma um desligar, até porque no início dos tempos, não é? Nos primórdios da humanidade, quando o homem começou a andar sobre a Terra, quando ele começou a perceber o quanto a Terra, o quanto
o planeta, as plantas, as pedras, o quanto tudo era, na realidade, a sua companheira. Era o caminho, era o grande apoio, era o suporte de vida do homem. E assim, o homem aprendeu a acompanhar os ciclos da natureza em vez de os tentar transformar. Aprendeu a ler os fenómenos da natureza. Aprendeu com o desenvolvimento dos animais. E percebeu que da terra ele conseguia retirar tudo aquilo que ele necessitasse, quer fosse para alimentação, quer fosse para cura. E é extremamente curioso porque ainda nos dias de hoje nós percebemos o quanto a cura se encontra na natureza. Recentemente foi feito um estudo em que estavam a observar um conjunto de macacos numa selva, na Amazónia, e estavam a fazer um estudo ao formato, ao habitat, à forma como eles se desenvolviam, e perceberam que sempre que algum deles se magoava, se cortava, caía ou se magoava, iam todos à mesma árvore, ao mesmo tipo, à mesma espécie de árvore, comer daquelas folhas. E então eles faziam isso porquê? Faziam isso, depois de estudar a árvore, perceberam que as folhas da árvore tinham propriedades antibióticas e analgésicas. Por isso, como veem, o homem, nos seus primórdios, no início dos tempos, era isto que ele fazia. E ele aprendia com a natureza, aprendia com os animais, não é? Percebeu o quanto existia uma força, uma energia que reinava sobre tudo. Com o passar do tempo, e o homem e a observação destes ciclos da natureza, o homem começou a perceber também as forças dos astros, começou a identificar-se com eles, começou a perceber a força e o poder que a lua tinha sobre a terra, como é que o plantio das plantas, não é? Como é que as árvores, como é que os frutos, como é que a fruta era mais doce quando apanhava mais sol, como é que ao colocar uma semente na terra ela se desenvolvia muito melhor numa determinada fase da lua. E isto, na realidade, a Terra, os astros e a energia toda que envolve o universo pode ser considerada como a primeira das religiões, ou seja, a primeira forma de religião da humanidade, aquilo que nós consideramos uma religião. A primeira forma de religião da humanidade foi efetivamente uma religião que nasceu através da manipulação energética para atingir objetivos. Nasceu da Terra, da magia que a Terra contém. E nós não podemos, é óbvio que nós nos dias de hoje, quando falamos em magia, vem-nos à cabeça milhares de coisas, vem-nos à cabeça todos aqueles rituais elaboradíssimos, mas a magia na Terra, e a magia na Terra foi descoberta através da observação, e através da observação de coisas pequenas, como uma rosa, não é? O desabrochar de uma rosa, as folhas das árvores, o quanto as plantas secas, ou como ao secar uma planta, nós conseguimos ter a propriedade da planta dentro dela, o quanto nós conseguimos conservar os alimentos. E a magia, não é? É isto tudo, é observação. Vocês podem e devem ter reparado que, inclusive, as nossas avós, as nossas bisavós, pela observação do tempo, sabiam se íamos ter um verão chuvoso, se íamos ter um inverno muito frio, se íamos ter... Isto é observar a natureza. Isto é, na realidade, a primeira religião que o homem teve, não é? Nos dias de hoje, e quando falamos em magia, convém salientar uma coisa importante. A magia, nós falamos em alta magia e baixa magia. Isto da alta magia e da baixa magia está muito relacionado com a estrutura ou a forma como se desenvolve a magia. Durante muito tempo, a magia era única e exclusivamente do povo, não é? Das bruxas, que nós sabemos que foram queimadas, e antes disso de todas as pessoas que estavam ligadas à terra, e perceberam que através de defumações, através de banhos,
através da preparação de poções, que as pessoas ficavam bem. A magia não é só uma coisa que nos trabalha energeticamente, também nos permite fazer um trabalho físico. Quando falamos em alta magia e em baixa magia, a alta magia é considerada a magia mais complexa, não é? Que envolve rituais detalhados, muito sofisticados, em que temos todos os elementos, em que já temos taças, tames, em que já temos incensários, em que já temos símbolos mágicos, e aquela que é considerada como baixa magia, então é a magia do povo. Ou seja, aquilo que nos dias de hoje se considera baixa magia é a magia que está associada aos camponeses, ao folclore, a magia na sua essência. Porquê? Porque é simples e, ao ser considerada simples, acaba por ser considerada de baixa magia, ou seja, menos intensa, menos eficaz. Mas isto não é verdade. Até porque Scott Cunningham diz que a magia é simples, do mais simples que há, e pode ser realizado, olá Inês, boa tarde, e pode ser realizada por qualquer pessoa, desde que exista uma intenção mágica, desde que eu diga sim, eu quero fazer magia. Ainda sobre o tema da magia, é importante compreender que a magia não tem nada de sobrenatural, absolutamente nada. A magia é natural. É natural porque vem da terra, porque todos os elementos que nós utilizamos, pedras, cristais, metais, etc., quando se preparam as varinhas, não é? As varas, quando nós trabalhamos com uma vara na magia, o que é que nós utilizamos? Utilizamos as capacidades de determinadas plantas, neste caso árvores, para fazer a criação de uma vara. As varas são depois perfuradas e levam dentro delas alguns elementos que são elementos naturais. Logo, na magia não há nada de sobrenatural. A única coisa de sobrenatural que a magia tem é efetivamente a ligação que eu consigo criar com a Terra. A magia está em todo lado, está no nosso quintal, está em nossa casa, está no momento em que nós sopramos as velas do nosso aniversário. Por isso, não há sobrenatural na magia. Tanto fazem magia os anjos caídos, como faz magia aqui a minha vizinha no quintal dela. A magia é a natureza, a magia é o universo em si próprio, está bem? É a manifestação do universo. A magia, para além disso, não tem cor. Nos dias de hoje fala-se em magia branca, em magia preta, em magia azul, verde, amarela, cor-de-rosa, magia associada ao arcanjo Miguel, magia, pronto, enfim. A magia não tem cor. A magia é um elemento energético que tem uma determinada vibração, como tem uma vibração, como eu tenho, como a Inês tem, como a Fabiana tem, como a Rita tem, como todas nós temos uma vibração. Essa vibração pode ser utilizada de forma positiva ou negativa em função do trabalho que eu faço com ela. Todos nós sabemos que tudo é energia, então, se eu estiver a fazer um trabalho energético em que a minha intenção, a minha energia, seja diminuir a energia de alguma coisa, eu posso chamar a isso magia negra. Mas a magia não tem cor, a energia é toda a mesma. Não é? A mão que faz o bem também faz o mal. Logo, a magia não tem cor, não é maligna, porque não podemos dizer, isto é mau, esta magia é má, esta forma de trabalhar é maligna. Isto para nós desmistificarmos aqui completamente e de uma vez por todas que não é, a magia não é maligna, a magia é pensamento, são os pensamentos que eu quiser colocar. Se não há malignidade na magia, há intenção, mais uma vez. Se eu tiver uma má intenção, qualquer coisa que eu faça na minha vida pode ser negativo, e não só o acender de uma vela ou fazer um pedido com as mãos colocadas na terra. E outra coisa que é importante nós percebermos em relação à magia é que não há mistérios.
Na alta magia existem efetivamente muitas energias misteriosas, não é? Na alta magia há os símbolos, os planetas, temos depois uma série de coisas, temos os selos mágicos, temos a magia dos anjos, mas tudo isto é criado para manipular a energia. Na magia não há mistérios, há intenções e há, principalmente, e antes de qualquer coisa, conhecimento. Isto é muito importante, porque quanto mais conhecimento, quanto mais nós aprendemos, quanto mais conhecimento nós temos em relação a um assunto, quanto mais nós estudamos os elementos com que trabalhamos, mais facilmente nós conseguimos atingir aquilo que desejamos. Não tenham receio absolutamente algum de colocar as vossas questões, está bem? Estejam à vontade. Nós temos, então, uma quantidade diversa de objetivos na magia. Na realidade, os objetivos da magia não são aquilo para o qual nós os canalizamos nos dias de hoje. Não é? Nos dias de hoje vocês veem muitas vezes pessoas oferecerem rituais mágicos para prosperidade, para alegria, para compra de casa, para bem, etc, etc, etc. A magia e os objetivos mágicos da magia são, na realidade, objetivos mágicos que têm o sentido do autoconhecimento, da realização, de nós conseguirmos ser quem somos, de atingir a perfeição do ser. E tal como a magia, isto também acontece na alquimia. Na alquimia, aquilo que é trabalhado, aquilo que nós desejamos na alquimia, através dos princípios, não é? Do separar e do coagular, solver, coagula, no que nós pretendemos fazer é a evolução do ser. Os alquimistas nunca procuraram criar um, embora tenha sido feito, efetivamente, mas o grande objetivo deles não era transformar metais pesados em ouro, era o eu, o transformar-me a mim em ouro, o eu trabalhar o meu ser. A magia é também a mesma coisa, é através das plantas e dos diferentes preparados mágicos que as plantas nos permitem. Tinturas, óleos, sprays, defumações, banhos, escritas mágicas, etc., o eu conseguir estar e entrar o máximo possível dentro do meu caminho, o máximo possível dentro daquilo que é a minha missão divina. Seja tudo aquilo que está no meu caminho, tudo aquilo que está à minha disposição, de forma completa e absolutamente gratuita, porque para fazer magia basta única e exclusivamente a intenção de fazer. Tudo isto serve e foi colocado aqui para eu conseguir atingir o meu caminho divino, para eu conseguir atingir o autoconhecimento, para eu conseguir saber mais sobre mim, para eu perceber o que é que eu procuro, o que é que eu quero, o que é o melhor para mim e para o todo. Porque há dentro da magia uma regra que é muito interessante e que acontece em quase tudo. Aquele que pede para si pode obter aquilo que deseja. Aquele que pede para todos obtém o que deseja e muito mais ainda. Na magia, não há dúvidas nem questões, coloquem todas as dúvidas que tiverem para colocar, está bem? Na tradição mágica existem alguns preceitos que é muito importante nós termos em consideração. Temos que ter cuidado com aquilo que pedimos, quer seja ao mar, eu não sei se alguém aqui tem algum tipo de magia, ou tem algum tipo de conhecimento mágico ou não, mas nós podemos fazer pedidos mágicos ao mar, só utilizando unicamente o poder da voz e da palavra. No início era o verbo, nós podemos fazer pedidos ao mar, à terra, colocando unicamente as nossas mãos sobre a terra. Nós podemos fazer pedidos ao vento, né, ao ar, nós podemos utilizar, e vamos ver isso, se falarmos sobre os elementos, quando chegarmos à parte dos elementos nós vamos ver isso, já nós podemos fazer magia com tudo aquilo que nos rodeia. Por isso esta primeira regra de cuidado com o que pedimos, porque os nossos desejos podem ser satisfeitos, é muito importante.
O destino é criado em função das nossas obras, logo ninguém consegue manifestar magicamente aquilo que não estiver criado por si. Todos somos o que pensamos ser, é muito importante os nossos pensamentos, porque o pensamento faz magia, a nossa realidade exterior será sempre em função daquilo que eu tenho e aquilo que eu estou aqui dentro de mim. Um ano e um dia é o tempo da tradição para se aprender, para se fazer aprendizagem. Porquê? Porque um ano e um dia foi o tempo que se demorou a conseguir criar alquimicamente uma planta dentro de um vaso, mas pronto, isso depois são outras aprendizagens que já fazem parte da automagia, mais do que da magia natural. Vivamos como se todos conseguissem adivinhar os nossos pensamentos, e isto é uma coisa que eu acho que todos deviam fazer, viver como se todas as pessoas à nossa volta soubessem aquilo que nós estamos a pensar. Nada no universo acontece por acaso, e o que está em cima é igual ao que está em baixo. O que está à esquerda é igual ao que está à direita, logo a direção é irrelevante. Porquê? Porque o percurso é infinito e circular, mas a escolha da direção deve ser sempre nossa. Isto são as aprendizagens da magia de prática e operativa, e eu achei que era importante trazer aqui, porque para todos nós, ao acendermos uma vela, ao fazermos um pedido ao vento, ao fazermos um pedido com o pensamento, a dizermos, oh meu Deus, concede-me isto, porque tudo isto é magia, nós percebermos o quanto a magia nos influencia e o quanto nós conseguimos, através dela, obter o que desejamos. Tendo que a magia é a utilização das forças para realizar mudanças que consideramos necessárias, então, aquele que pratica a arte passa a utilizar alguns instrumentos. São aqueles que estão naturalmente afetos à magia, como, por exemplo, plantas, árvores, águas, fogo, etc. E quando digo águas, eu digo águas, porque há vários tipos de águas que são utilizadas na magia. Na magia, então, nós colocamos-nos neste trilho de utilizar aquilo que a natureza coloca à nossa disposição. A magia natural, tal como eu expliquei, é uma magia que está ligada à terra, à utilização dos elementos da terra. É um tipo de magia simples, não é? Aquilo que é considerado baixa magia para mim não é, mas pronto. É um tipo de magia simples e o grande objetivo é fazer este trilho e utilizar todos estes elementos que servem de auxílio, né, que vêm para nos ajudar, para nós conseguirmos, através da magia natural, que na realidade é um estilo de vida, é uma prática, nós percebermos o quanto é que através da magia natural nós podemos fazer. Contudo, é importante perceber uma coisa. Eu não vou fazer magia só porque pego num galho ou pego numa pedra e a estrago para casa. Isso não vai acontecer. E eu faço magia quando ativo essa energia. Quando nessa energia eu coloco 3 elementos, não é? É a ativação, a intenção, a emoção e a ativação. Estes 3 elementos que nós colocamos são importantíssimos. Então eu tenho obrigatoriamente de ter estes 3 fatores para conseguir fazer uma ativação energética, porque eu só estar ali a segurar uma folha não serve de nada se não houver estes 3 fatores. Estes 3 fatores são mesmo muito importantes, até quando vocês compram algum tipo de material mágico numa loja, seja velas, seja ervas, seja um castiçal, seja um símbolo mágico. Por isso, isto não vai, sem existirem estes 3 fatores, vocês não vão conseguir fazer só por enterrar uma pedra no chão, não é? Eu não vou fazer magia, eu posso abrir e enterrar uma pedra no chão e pronto, estou só ali a enterrar uma pedra, não estou a colocar nenhuma intenção mágica. A intenção mágica é muito, muito, muito importante.
Os 3 fatores, então, deixem-me só andar aqui com o slide para a frente. Não, ação-reação, isto é outra coisa. Estes 3 fatores na magia, então, são muito importantes. Porquê? A emoção. A emoção é o quê? A emoção é aquilo que me move. Eu, quando vou... um ritual mágico que existe para nos libertar de mágoas, natural e simples, é ir ao mar, chegar lá e gritar para a água qual é a nossa preocupação. É um ritual mágico que existe. Então, se eu vou simples e muito prático e que funciona muito bem. Então, se eu vou até ao mar, se eu trago uma mágoa, se eu trago uma dor e vou pedir a água, que está ligada às emoções, para me tirar essa mágoa, para me tirar essa dor, então a emoção já está em mim. Por isso, este é o fator. A emoção é aquilo que eu emprego, é a energia. E eu não faço algo que não quero. Mesmo quando vocês fazem uma magia para um emprego novo, vocês têm que estar envolvidos, tem que haver uma emoção na procura deste novo emprego, tem que haver uma preocupação, tem que haver, se calhar eu estou irritada no emprego novo que tenho agora e quero algo que eu amo fazer, que eu gosto de fazer, por isso há sempre um fator emoção. Outro fator, ou um destes 3 fatores, é a necessidade. Quando alguém tem um desejo, quando alguém tem um pedido, quando alguém tem uma vontade, ela nasce sempre de uma necessidade. É muito importante em magia nós avaliarmos esta necessidade, porque esta necessidade pode ser uma necessidade que seja banal, caprichosa, não é? Porque por vezes os desejos são só caprichos, ou se é efetivamente uma necessidade para o crescimento e para a evolução do ser. Necessidade, emoção, e depois temos o terceiro fator, que, como vocês conseguem ver aqui, não é? O nosso terceiro fator é a intenção, que é o mais importante, é eu intencionar, é eu querer fazer. Estes são as 3 forças, ou as 3 energias, ou as três coisas que é necessário ter. Então, necessidade, o que é que gera a minha intenção, a emoção, aquilo que eu coloco, o quanto eu coloco de mim e, claro, a intenção que eu coloco no que eu estou a fazer. Ainda dentro deste assunto, e porque eu acho que o tempo está a passar muito depressa e eu ainda tenho tanto para dizer, ainda dentro deste assunto tenho que dizer que há algo muito importante que é ação-reação. Não se esqueçam nunca que a lei da ação e da reação está cientificamente comprovada, inclusive pela terceira lei de Newton, não é? Que diz que toda força tem uma força, não é? Sempre que eu faço algo, esse algo volta para mim. Por isso, ação-reação. Logo, sempre que eu interajo magicamente com necessidade, emoção e intenção em algo, eu tenho que ter consciência que essa necessidade, essa energia que eu estou a enviar para lá, vai voltar para aqui. É o fluxo divino das coisas a acontecerem. É a lei do universo. Não há como fugir a isto. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui por 20 anos, pode ser daqui por 30, e eu nem me lembrar, não é? Porque é que isto está a voltar para mim. É importante ainda perceber outra coisa, não volta para mim aquilo que se diz que os filhos vão pagar aquilo que os pais fizeram, os filhos não pagam aquilo que os pais fizeram. Cada um é responsável pelas próprias reações à sua vida. Por isso, na prática mágica e em qualquer pedido, isto é algo ao qual vocês têm que estar muito atentos. Perceber sempre tudo o que eu faço tem uma reação. Não é as coisas oferecem resistência, principalmente quando nós tentamos fazer uma manipulação energética da qual nós não somos merecedores. Vai haver ali uma resistência enorme sempre que eu faço algo do qual não sou merecedora. E essa resistência enorme é que vai gerar a reação. Não há dúvidas? Não há questões? Eu também gosto muito deste tema da magia. A magia é uma coisa interessantíssima.
Tal como eu já disse, na magia, aquilo que o homem mais tentou e aquilo que mais ensinou ao homem dentro da magia foram os elementos. Né? Água, ar, terra e fogo. Nós olhamos sempre para o fogo como o primeiro elemento, mas alquimicamente é o ar e inclusive está comprovado que o ar é preciso haver fricção para haver fogo. Essa fricção que é necessária para haver fogo é provocada pelo ar, até porque o ar alimenta o fogo. Por isso, o ar está considerado, apesar de muita gente dizer o fogo é o primeiro elemento, muitas pessoas que estudam os elementos, que estudam a forma como eles se desenvolveram, inclusive o Stephen Hawking, não é na teoria de tudo, e ele efetivamente fala do ar como o primeiro elemento, a fricção do ar que permitiu depois que o fogo acontecesse. Os elementos são, então, dentro da magia, importantíssimos, as divindades elementais, exatamente. Susana, eu costumo falta sempre tempo. Eu sei, Conceição, eu sei, mas eu vou tentar dizer tudo. Como eu estava a dizer. Então, os elementos dentro, depois se nós tivermos tempo eu volto atrás e falo mais de algumas coisas. Os elementos dentro da magia natural são a sua base, são a interação, são a manifestação do poder na Terra. Nós não conseguíamos estar cá sem eles. Eles são essenciais para que a vida exista, não é? Nas suas formas, não é? A forma material, a Terra, a forma mental, o ar, a forma espiritual, o fogo e a forma sentimental, a água. E através destes elementos, até porque vocês veem os elementos representados em qualquer altar de alta magia, e os elementos é aquilo com que é trabalhado a nível mágico na Terra. Nós podemos fazer magia só com água, como eu vos expliquei agora, a magia que nós fazemos no mar. Vocês podem fazer magia só colocando as mãos na terra, desde que esteja lá a necessidade, a emoção e a intenção, a magia concretiza-se, só colocando as mãos na terra. Encontramos os elementos no nosso corpo, não é? Através dos nossos ossos, a nossa estrutura corporal é a terra, o calor e o fogo em nós é o elemento fogo, o nosso espírito, o suor, o sangue e a saliva, a água, e depois os pensamentos e a respiração é o ar. Eles podem ser assim representados fisicamente, depois através de velas, banhos, defumações, né, e tantas outras formas em que nós, na magia, representamos os elementos. É importante nós percebermos que nós, para praticarmos magia natural, nós temos que resgatar esta nossa ligação aos elementos. Temos que resgatar através de meditações, através de sentarmos e observarmos a natureza, através de entrarmos em contacto com os elementos no banho, quando vamos ao mar, andar descalços sobre a terra, em dias de vento não fugir, não ir para dentro de casa, fecharmos, entrar em contacto de fogo através da observação da chama de uma vela, aprendendo a lidar com as salamandras, que são os elementais do fogo, então as divindades do fogo. Então, através de tudo isto, nós conseguimos entrar em contacto com os elementos. Dentro, então, dos elementos, nós temos a Terra, não é? Que é o local onde todos os outros elementos se manifestam, o nosso planeta lindo e maravilhoso, o nosso suporte de vida. A Terra tem reflexo na Lua minguante, no ponto cardial norte. Os gênios da Terra são os gnomos, a Terra governa a riqueza, a regra da Terra é calar, a nível mágico, e a qualidade da Terra é fria. Não podemos esquecer que é na Terra que nós encontramos todos os tesouros, que estão os cristais, que está o alimento. É na Terra que tudo está. O segundo elemento com o qual nós podemos fazer ligação, para fazer ligação com a Terra, nós caminhamos descalços sobre a Terra, colocamos uma mão na Terra e outra no nosso plexo cardíaco ou no nosso plexo solar, para criar uma ligação com a Terra, também plantar, colher, não é? Comer daquilo que nós plantamos é uma boa forma de estabelecer uma ligação com a Terra. Ai, mas eu vivo num apartamento, nem que seja um vasinho,
com uma erva aromática ou com uma erva medicinal que vocês, todas as ervas são medicinais, que vocês tenham. Temos depois o elemento água, não é? Que é importantíssimo para o nosso corpo. A água temos a lua crescente, o ponto cardeal é o ocidente, o governo da água é o amor, a regra é o saber e a qualidade da água é úmido. A forma de estabelecer ligação com a água é através do banho, indo ao mar, passando tempo no mar, ou mesmo mergulhando os pés em água num riacho, com a chuva, a própria água da chuva, apanhando água da chuva, caminhando na chuva, nós também conseguimos estabelecer uma ligação com este elemento. O fogo é o elemento que transformou a vida do homem na Terra, permitiu calor, permitiu conforto, permitiu cozinhar, permitiu, enfim, uma série de coisas. O fogo tem como representação a lua nova, o ponto cardeal sul, o governo do fogo é a vitalidade, a cor é o vermelho, a regra é ousar e a qualidade do fogo é quente. Através da observação da chama de uma vela, nós conseguimos estabelecer uma ligação com este elemento. E depois temos o ar, não é? Que é aquilo que nos inunda ao nascer, nós somos ar, eu respiro e o ar entra dentro dos meus pulmões. O ar é a imaginação, a mente, os pensamentos, é aquele que rege os nossos assuntos intelectuais, corresponde à lua cheia, governa a inteligência, a cor é o amarelo, a regra é o eu quero e a qualidade do ar é seco. E eu estou a ver o tempo, olá Luz, boa tarde, eu estou a ver o tempo a passar a correr e eu ainda tenho tanto para dizer. Mas isto não implica que, se por favor tiverem dúvidas ou questões, coloquem, está bem? Não há dúvidas, questões, nada? Agora que já falamos sobre os elementos, acho que vocês já perceberam o que é magia, já perceberam como é que a magia funciona, já perceberam que temos coisas que nos são benéficas a nível mágico, que temos a intenção, que temos a magia em tudo, no observar do nascer do sol, numa planta, nos elementos e do quanto o homem ao longo do tempo foi percebendo isso. Eu quero trazer aqui, e como o tempo é curtinho, eu quero trazer aqui alguns elementos mágicos com os quais vocês podem trabalhar. Um destes elementos mágicos, e eu acredito que é um que foi utilizado pelo homem desde sempre, são as tintas mágicas. No elemento ar, qual é a ligação que temos? Apenas o vento? Não. Não apenas o vento, Tânia, o controle da respiração, ou seja, o inspirar é muito importante, a conexão com o elemento ar nasce muito também da respiração. De nós respirarmos abdominalmente, com a barriga, como fazem os bebés, que é a nossa forma mais natural. A respiração não é aqui, não é? Mas aqui, é feita aqui, entre o nosso plexo umbilical, o nosso chakra umbilical, desculpem, e o nosso plexo solar. Fazer este tipo de respiração, a forma de respirar calma, ter controle da respiração, fazer aquela respiração em que fechamos uma narina e depois fechamos a outra, também são formas de entrar em contacto com o elemento ar. Também podemos utilizar, obviamente, o incenso e o fumo para o fazer, mas eu prefiro o vento e a respiração para estabelecer este contacto. Acho que é muito mais eficaz, porque o fumo depois, por vezes, gera problemas a quem tem rinites, sinusites, etc. Então é melhor utilizar estes dois. Como eu estava a dizer, eu queria trazer aqui, então, como eu disse, alguns temas e alguns preparos mágicos ou algumas formas de preparar magia, e uma delas são as tintas mágicas. As tintas mágicas são utilizadas desde sempre. Nós sabemos que os homens desenhavam símbolos nas cavernas, e esses símbolos, embora nós nos dias de hoje os vejamos como arte, não há propriamente um estudo, não é, que diga era assim, eles eram mesmo utilizados, os símbolos pintados nas cavernas eram mesmo utilizados para proteção,
Mas nós sabemos e temos visto isso no desenvolvimento, na evolução, que o homem pinta-se, corta-se e utiliza símbolos para proteger, e desde sempre as tinturas mágicas foram uma forma de proteção. Estas tintas mágicas eram preparadas através dos xamãs ou das pessoas que sempre tiveram uma ligação com a terra, todas as tribos, e desde sempre tiveram alguém que estava ali, que era de alguma forma uma figura religiosa, uma figura energética com mais poder, cada um ocupa o seu lugar. Eu sou completamente contra haver pessoas mais poderosas e menos poderosas. Magicamente nós aprendemos isto, nós somos todos iguais, todos o mesmo, ocupamos lugares diferentes em função daquilo que viemos cá fazer, mais nada, não existem patamares. E isto, a nível estas pessoas que trabalhavam, elas aprendiam e utilizavam símbolos mágicos para proteção. Inicialmente, estes símbolos mágicos eram figuras como bois, cornos, não era assim, coisas fortes, coisas que de alguma forma os protegessem. Nós vemos isso nas runas e vemos mesmo isso na primeira forma de escrita que foi feita, a escrita cuneiforme, que é a primeira forma de escrita conhecida. E eles tinham escritos e formas de proteger-se através da imagem, através da utilização de tintas. As tintas mágicas eram muitas vezes utilizadas carvão e cinzas, depois da descoberta do fogo, mas antes disso o próprio sangue dos animais era utilizado para colocar nas cavernas e para se fazerem tintas, por vezes sangue, inclusive misturado com cinzas, porque também há, e o carvão, com a evolução da magia, o carvão começou a ser muito utilizado, porque foi percebido que o carvão pintava, era utilizado também moído e era utilizado muitas vezes moído com o sangue do animal, que era capturado, para fazer este tipo de ritual mágico de proteção, ou até como pronúncio. Muitas vezes desenhavam-se nas cavernas os homens a conseguirem caçar o animal como uma espécie de ritual mágico para que a caça fosse frutífera, para que eles efetivamente conseguissem concretizar aquilo. Para além de sangue, que era muito utilizado, e para além do carvão, depois começaram a ser utilizados, e nos dias de hoje são utilizados outros tipos de elementos para fazer tinturas mágicas, como frutas, folhas, flores, legumes até, não é? Todos estes elementos passaram a ser utilizados. Claro que depois as tintas passaram a ser muito famosas, depois começaram a haver outros tipos de conservação, porque as tintas apodreciam e passaram a ser utilizados outros tipos de conservação. Ainda em relação aqui, o quanto as tintas são mágicas e o quanto pintar, escrever o nosso nome é mágico, há uma tradição que eu não sei se vocês conhecem, que é em Salamanca, existe uma tradição, temos a célebre Universidade de Salamanca, então sempre que alguém atinge o grau de doutor, ou de mestre, acho que é doutor, o grau de doutor na Universidade de Salamanca, na parede da universidade, eles pintam com sangue de touro o nome deles na parede, porque é um trabalho mágico que remonta a muitos, muitos séculos atrás, e é um trabalho mágico que é feito, ou seja, em como eles atingiram a proteção, eles conseguiram atingir aquele determinado grau, e ao ter ali o nome deles significa que o nome deles vai ficar para sempre na história. Já se faz isto há muitos, muitos anos na Universidade de Salamanca e é uma forma de escrita mágica também. É claro que depois temos as escritas mágicas que são utilizadas em rituais mágicos, para os quais as tintas também podem ser feitas. No caso de sigilos e de outras coisas, mas já estamos a falar algo já mais fora da magia natural. Depois temos os talismãs ou amuletos, não é? Que são também uma forma de magia. Uma das formas de magia mais conhecidas, em todas as culturas nós encontramos talismãs e amuletos, independentemente daquilo que seja. Convém salientar que os talismãs são auspiciosos, ou seja, é para conseguir algo,
Os amuletos são apotróficos, o que quer dizer uns atraem coisas boas, que é o caso dos talismãs, os outros protegem, que é o caso dos amuletos. Temos depois, então, os trevos, temos os dentes de animais, ossos, o facto de utilizarem dentes de animais ao pescoço, a própria pele do animal sobre eles para trazerem a força do animal, tudo isto é utilizado. Eu posso-vos mostrar o meu amuleto, é uma hagstone, para quem conhece, é uma pedra furada, naturalmente pelo mar, foi um presente para mim, que o mar me deu, e ela está aqui. É o meu amuleto. É um amuleto perfeitamente natural, que não inclui nenhum tipo de... O meu ritual mágico foi com o mar, sem velas, sem nada, mesmo o mais natural, não é, que há a nível de magia. Depois temos, obviamente, as plantas, não é? Nós sabemos que as plantas são influenciadas por 7 energias planetárias. Nós não podemos nunca esquecer isto. Sabemos que o Sol e a Lua influenciam as plantas. Sabemos que elas são influenciadas, sabemos que temos plantas de Júpiter, temos plantas de Marte, temos plantas do Sol e temos plantas da Lua. Eu não me vou expandir aqui a falar de todas e de cada uma delas, mas sabemos que elas são o quanto, não é? O quanto nós utilizamos as plantas em banhos, em tudo aquilo que nós desejamos fazer. Eu vou depois colocar este PowerPoint como apoio e vocês vão encontrar neste PowerPoint uma quantidade de plantas que eu coloquei aqui para vocês ficarem com esta informação de magicamente o que é que vocês conseguem trabalhar em cada planta, em que o alho é proteção e cura, o azevinho proteção contra encantamentos e magias negativas, é muito bom ter uma árvore de azevinho em casa, o carvalho, premonição, purificação, poder, confiança. Nós fazemos varas de carvalho, o freixo, não é? Que ajuda em sonhos psíquicos, prosperidade, o gengibre no dinheiro, paixão, amor, a hortelã e tantas outras coisas. E eu não vou estar aqui a dizer uma por uma, porque só me restam quase 15 minutos de palestra, mas vou deixar ficar esta informação para vocês. Continuando então com os preparados mágicos que nós estávamos a falar, temos depois os sprays, não é? Dentro da magia natural, temos os preparados mágicos, temos os sprays, em que aqui nestes sprays já é um tipo de magia em que só começou a ser feito depois da utilização do álcool. Nos sprays, nós temos que utilizar, os sprays podem ser preparados tanto com plantas frescas como com plantas secas. Nos sprays, nós então temos uma base alcoólica e depois temos que ter um conjunto de elementos que vão ao encontro da nossa necessidade. Embora se diga que um spray tem que macerar só 7 dias, desculpem, o mínimo é 7 dias, e eu nunca deixo macerar 7 dias, deixo sempre muito, muito mais, uma lunação completa para cada spray. E podem-se misturar ou há algumas que não se podem unir. A nível de plantas, Tânia, a nível de plantas, nós temos sempre que ter plantas que vão ao encontro daquilo que nós queremos. E, claro, depois há as plantas quentes, as plantas frias e as plantas mornas, não é? Em que as quentes têm um tipo de energia e que são quase todas elas são tóxicas, ou seja, não podem ser ingeridas. As plantas mornas são aquelas que vêm trazer equilíbrio. E depois temos as plantas frias, mas eu não posso porque eu não tenho mesmo tempo, eu explicava-vos tudo certinho, direitinho, mas eu não tenho mesmo o tempo para explicar mornas frias. Agora, quando fizer um ritual com plantas, tente sempre ter plantas que estejam na mesma linha daquilo que deseja, na mesma linha daquilo que quer. Eu não vejo problema nenhum em misturar plantas, até porque eu misturo muitas. Estas imagens que vocês estão aqui a ver são imagens dos meus preparados, por isso, como veem, tem ali uma mistura muito grande de plantas, está bem? Temos os sprays, temos os
óleos, não é? Os óleos são um elemento mágico que é muito utilizado. Nos óleos já utilizamos só, obviamente, plantas secas. Sabemos que eles, desde a antiguidade, eram utilizados como oferendas divinas, como ervas, flores, incensos, perfumes, tudo isto era feito como oferendas divinas. O óleo era um deles. Claro que os óleos cresceram muito, muito quando nós começamos a trabalhar com óleos essenciais. Vou deixar aqui uma imagem. Esta imagem é uma imagem de óleos mágicos. E quando eu digo óleos mágicos, tendo consciência de que os óleos mágicos não são só óleos de preparado mágico, como é o caso deste, que é um óleo de prosperidade para velas e outros elementos, como estes que são óleos criados para o trabalho físico. Este é um óleo para as articulações e este aqui é um óleo de calêndula, um macerado de óleo de calêndula. As defumações, acho que são aquilo que as pessoas mais conhecem a nível mágico, não é? Perde-se. Surgir um workshop sobre este tema, pois eu também acho, Paula. Perde-se completamente no tempo o uso de plantas e de magia natural nas defumações, a nível xamânico, desde que o homem percebeu, através do crescimento do fogo, do trabalho com o fogo, desde que o homem percebeu que podia utilizar e queimar certas plantas para afastar ou atrair aquilo que desejava, a utilização de defumações foi das mais utilizadas e ainda é hoje das mais utilizadas a nível mágico. Nas defumações, obviamente, nós utilizamos só plantas secas, mais nada, porque a água não impede a planta de queimar. Os banhos, não é? Os banhos que também são outro elemento muito conhecido a nível de trabalhos com magia natural. Nos banhos, quanto mais fresco, pode-se fazer banhos com plantas secas. Se fizermos banhos com plantas secas, os banhos têm que ser, as plantas têm que ser fervidas. Se fizermos banhos com plantas frescas, as plantas são maceradas, são na água, com as mãos, intencionando, lá vou eu novamente, necessidade, emoção e intenção. Intencionando sempre aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, não é? Magicamente. Ainda os pós mágicos, a nível mágico, um outro preparado mágico muito interessante são os pós mágicos. Os pós mágicos são muito utilizados devido, ou foram e são ainda muito utilizados devido a ser um tipo de magia quase imperceptível, não é? É muito discreta. Os pós mágicos são muito utilizados no voodoo, para quem conhece, não é voodoo. Voodoo é uma religião, voodoo é uma corrente mágica afro-americana que nasceu em Nova Orleans, é maravilhosa, tem um trabalho fantástico a nível dos root workers, os trabalhadores da raiz e das plantas. Eu gosto muito e quem tiver a oportunidade de estudar e de ver e de perceber o quanto o voodoo é ótimo e o quanto nos ensina a nível mágico, como eu estava a dizer, mas os pós mágicos sempre foram utilizados. Vocês veem em filmes os anéis, as pessoas a terem um anel com um pó mágico, e os pós mágicos são utilizados para proteção. Podem ser colocados no carro, na porta de casa, dentro das garrafas de bruxa, eram utilizados alguns tipos de pós mágicos. Os pós mágicos nascem no almofariz, não é? De reduzir plantas, ervas, resinas a pó, a casca de ovo. Há uma série de coisas que são utilizadas como elementos mágicos para nós utilizarmos nos pós mágicos. E temos ainda um outro tema que também é muito, muito utilizado dentro da magia, que são as poções mágicas, não é? As poções mágicas são antiquíssimas, a sua criação na alquimia, o enfeitiçar, nós sabermos que está ali, que criamos algo nas poções mágicas, muitas vezes o vínculo utilizado é a água, mas nas poções mágicas são utilizadas raízes, folhas,
cascas, frutos, flores, inclusive. Por isso, dentro da magia, as poções mágicas também é um tipo de preparado mágico muito, muito, muito utilizado. Agora, vou interromper aqui o compartilhamento. Por favor, se tiverem alguma dúvida ou alguma questão, digam-me. Vou só falar aqui um bocadinho sobre a magia, nestes 5 minutos que me restam. Por favor, se tiverem dúvidas, coloquem. Nestes 5 minutos que me restam, eu quero só dizer uma coisa que é muito importante. Nós associamos muito os preparados mágicos à magia, a conseguir concretizar coisas. Mas é muito importante nós percebermos também que os preparados mágicos também nasceram para a cura do corpo, está bem? Nasceram também as poções, eram feitas com plantas para fazer limpezas físicas. Os incensos limpavam o espaço. Os óleos eram utilizados também a nível físico para curas físicas. Por isso, a magia natural e a cura pelas plantas estão intimamente ligadas, porque a cura física, nós valorizamos muito a cura física, mas nós não podemos esquecer que a magia natural traz a cura energética e nós sabemos que tudo está aqui, nos nossos corpos, não é? Que a partir daquilo que nós vamos acumulando aqui, depois adoecemos aqui. A partir das nossas emoções, adoece o nosso coração. Os nossos pulmões estão ligados às tristezas. Por isso, todas estas coisas são importantes. O carvão que se pode usar é aquele que usamos nas preparações de assar alimentos ou algum carvão especial. Tânia, este carvão litúrgico, este carvão arde muito bem, porquê? Porque ele arde muito bem, e então nós podemos utilizar este carvão para fazer defumações. Não esqueçamos então que a magia natural não é só para atingir fins materiais, não é só para atingir aquilo que nós desejamos, é uma forma de autoconhecimento através da natureza. Por isso, utilizem-na sabiamente, e se quando precisarem de alguma coisa, se tiverem alguma dúvida, podem sempre entrar em contato comigo e eu estarei sempre disponível para esclarecer as dúvidas que tiverem ou para vos ajudar naquilo que for necessário. Tá bem? Mais questões? Que alguém tenha mais alguma dúvida? Não? Pronto, eu tive mesmo que me despachar porque está na minha hora, então resta-me unicamente agradecer. Amanhã eu vou trazer um outro tema mágico muito interessante, que é magia com Lenormand. Desejo a todas um dia maravilhoso. Estamos num fim de semana de congresso fantástico. Paulinha, muito obrigada por esta oportunidade de trazer aqui a magia e de desmistificar tudo isto de que a magia é um bicho de 7 cabeças e que é uma coisa horrível. Não é. A magia somos nós, todos os dias. Obrigada a todas pelo tempo em que estiveram aqui comigo, por não, em vez de fazer outra coisa qualquer, estão aqui a ouvir-nos, a mim e aos meus colegas. Fiquem, que vamos ter temas muito interessantes agora até ao final da tarde e amanhã também. Um beijo enorme a todas, muito obrigada pelo vosso carinho, pela vossa companhia e encontramos-nos amanhã às 10.